Hoje a gente vai falar sobre o coração. Olha, há 2 semanas atrás eu falei sobre imaginação, domingo passado sobre o pensamento e agora o coração. E vamos logo começar por aqueles 2 versículos que vocês vão ver o que eles dizem. Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O que é isso? A gente viu a imaginação, faz parte de nós. O pensamento é aquilo que também faz parte de nós. E que a gente viu que as imaginações ocorrem para depois ocorrerem as atitudes, que os pensamentos brotam do interior do coração e agora está falando pensamentos do seu coração, ratificando essa ideia. Então, vamos ao 1 Crônicas 28:9, que também fala: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, aqui são vários princípios, né, que a gente está vendo nesse versículo, porque é voluntário, né? Ninguém vai para Jesus obrigado, não tem como, é uma decisão pessoal. Ele esquadrinha todos os nossos corações, entende as imaginações dos pensamentos. Então, como eu falei, que está tudo junto e misturado, a imaginação, o pensamento e o coração. Mas a gente se dedicou, quando vimos o tema da imaginação, aos versículos que falam sobre imaginação. Quando falamos de pensamento, nos dedicamos aos versículos que falam sobre pensamento e agora os que falam sobre o coração. Apenas esses 2 se repetiram em todos os 3, porque eles misturam tudo. A gente separa só para se tornar de forma mais didática. Então, como que é o coração humano? Em Jeremias 17:9, logo diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, o coração pode nos enganar, e a gente então vai buscar uma forma de não sermos enganados. Em Mateus 9:4, Jesus também disse: Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Então, aqui está falando que os nossos pensamentos e os nossos corações, pensais mal nos vossos corações. Então, é de dentro do coração que brotam os pensamentos, e ele está falando que são maus. E o coração, né, é enganoso. Mas há um caminho, há uma saída. Mas nesse caminho, nessa saída, os nossos corações são provados. Como assim? Vamos lá ver o que o Salmo 26:2 diz. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração. Então, o coração também pode ser compreendido, pode ser examinado, pode ser modificado, né? Se ali é a origem dos nossos pensamentos, das nossas imaginações, a gente não sabe bem, né? Sempre
relacionamos o coração com aquele órgão que bate no meio do peito, né? Do lado esquerdo do peito, né? Mas a imaginação, o coração, o pensamento, está tudo junto. O Salmo 139, 23 também diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, tanto o coração quanto os pensamentos são passíveis de ser provados. O que é isso? Prova, fala o quê? Vamos ver o que sai, né? Qual que é o resultado, o que se aprendeu. Então, aqui já me dá a noção de que o coração não é assim, esse ditador que a gente, né, faz tudo dirigido por ele. Não, ele pode mudar. E a nossa vida pode mudar se trabalharmos o nosso coração. E olha, o Senhor, Ele olha para dentro de nós. Olha que coisa linda, em 1 Samuel 16, 7, diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui o coração é referido como algo profundo, como algo íntimo. Então, quando fala que enganoso é o coração, ele está falando mais dos sentimentos, das emoções, né? Como é que a gente pode ser enganado por elas? Porque, vamos mais uma vez falar, como é que a gente entende o homem, né? Ele é um ser espiritual, é o seu eu verdadeiro. Quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito é transformado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós, mas nós somos então o quê? Esse ser espiritual, possuímos uma alma. O que é essa alma? É a sede das emoções, da vontade e da mente. Então, as emoções é tudo que a gente sente, a vontade tudo que a gente faz, e a mente tudo que a gente pensa e imagina também. Nós vimos, né, nas últimas 2 semanas sobre imaginação e pensamento, que essas duas coisas também podem ser renovadas, modificadas, e nós podemos nos alinharmos à palavra de Deus, à vontade de Deus. E aqui o Senhor está falando que Ele olha o mais íntimo do nosso ser, né? Porque do coração brotam também as imaginações, os pensamentos. E é algo que a gente, a medicina ainda está percorrendo, quais são os limites, as fronteiras, né? Mas a gente ainda não sabe. Mas seguir ao Senhor, seguir a palavra, seguir a Bíblia, não está preso àquilo que a ciência determinou. A ciência sempre busca coisas que muitas vezes na Bíblia já está lá escrita há muito tempo. Em Isaías está escrito 700 anos antes de Cristo que o Senhor estava sentado na redondeza da terra. Então já se falava que a terra era redonda. Então existe um senso comum que não está muito correto, falando que a Bíblia embota. Não, a Bíblia abre e a Bíblia antecipa conhecimento muitas vezes. Este da terra redonda, Isaías já escreveu lá há muitos anos antes. Bom, mas o nosso foco aqui é o coração. Então, o Senhor olha para dentro, para a nossa intimidade, não é para a aparência, né? Então, isso já nos dá uma segurança que o Senhor vai ver, né? Não aquilo que os outros estão falando, mas Ele vai ver o que vai dentro do nosso interior. E Ele conhece os segredos do nosso coração. Olha o que diz em Salmo 44, 21. Porventura não esquadrinhará Deus isto? Pois Ele sabe os segredos do coração. 1 Coríntios 14, 25 diz assim: e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós.
Então, há segredos no coração. Tem um versículo que eu gosto muito também, acho que é Mateus 11:26, que diz: não há nada que esteja em oculto que não haja de revelar-se. Então, existem assim pérolas, segredos na palavra de Deus, e ele também desvenda o segredo do nosso coração. E ele nos concede desejos, assim que ele nos fez, isso faz parte de nós. Olha o Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Então, muitas pessoas falam, os crentes são amarrados, os crentes são infelizes porque eles vivem, né, regados numa lei. Não é assim, gente. Nós vivemos na liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele nos concede os desejos do coração. Ele é um Deus bom demais, então vale a pena seguir ele. A gente não fica presa, amarrada, pelo contrário. Nós vivemos uma vida de liberdade, sabendo que ele se deleita em nos conceder os desejos do nosso coração. E esses desejos, lógico, devem estar alinhados com a palavra de Deus. E às vezes é uma coisa simples, assim, são detalhes que ele, como conhece o segredo do nosso coração mais íntimo, às vezes a gente tem um desejo. Eu lembro que a minha filha, quando ela era criança, ela falava assim, eu não queria que o meu cabelo subisse quando chovesse. Então, uma coisa assim singela, e Deus atendia. Então, sabe, são coisas tremendas. Esse caminhar com o Senhor é algo que vale a pena, é algo que nos liberta, que nos deixa ser íntegros, sabendo que Ele vê profundamente, Ele não olha a aparência, Ele conhece o segredo, Ele sabe de tudo. Então, quando a gente se expõe, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de nós, né? Então, em 1 Coríntios 2:9, também fala sobre os desejos do coração. Mas como está escrito, olha que coisa linda, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, assim, você não pode nem imaginar. Você não viu, não ouviu e nem está lá no seu coração ainda, mas Ele já preparou para você. Então é maravilhoso a gente saber que há um Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão assim amoroso, tão misericordioso. Eu podia passar o dia inteiro aqui só falando atributos de Deus. Mas Ele espera que o seu coração se alinhe ao dele. Olha só em Zacarias 8:7. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas coisas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. Então, o Senhor, Ele nos ama, quer atender os nossos desejos, mas Ele espera que a gente alinhe o nosso coração ao que a palavra de Deus diz. Então ele fala, não pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso, né? Não fale mentira. Então ele quer que o seu coração se alinhe à palavra dele. Então há o que fazer, né? E aí, e como que nós devemos buscar ao Senhor? Como é que a gente vai se alinhar a Ele? Olha só, em Deuteronômio 6:5, lá no Antigo Testamento, no 5º livro, está escrito: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Então é com você inteiro, seu corpo, sua alma, seu espírito. Na alma está com seu sentimento, seu coração, sua força, tudo. Com tudo que você é, você deve amar ao Senhor, você deve se expor, se colocar ao Senhor. E em Lucas 10:27, está aqui o resumo, né, dos evangelhos. E respondendo ele, quem? Jesus, disse:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, estes são os 2 grandes mandamentos, né? Amai a Deus e ao próximo. Quão profundo isso significa. Nesses dias, né, de dificuldades, muitas são as notícias que nos chegam sobre quanta gente ajudando ao outro, quantos grupos têm se formado. Então, a notícia de que o homem é ruim, totalmente ruim. Sim, a gente é ruim, mas não é totalmente ruim. Há mudança, a possibilidade de transformação, a gente pode converter, a gente pode renovar nossos pensamentos, nossas imaginações, o nosso coração pode estar alinhado ao Senhor. Então, assim, a gente tem uma natureza que eu acho que é difícil, mas quando a gente coloca, quando a gente se coloca diante de Deus, nós podemos mudar e mudar para melhor. E nós podemos, inclusive, orar para o Senhor nos dar um coração puro. Olha que coisa linda. No Salmo 51:10 também está escrito: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então a gente já falou que nós somos, o nosso eu verdadeiro é um espírito e que as imaginações, os pensamentos procedem de dentro do coração. Então aqui Davi está colocando: Senhor, eu quero um coração puro, eu quero ser renovado em tudo. Então você se expõe e o Espírito Santo opera. Então, mais uma vez, falando dessa renovação do Espírito, que é o nosso eu verdadeiro. Então, o nosso corpo, nossa alma, né, que é nossas emoções, vontade, mente, podem ser renovados. E este é o motivo, né, dessas últimas 3 palavras, 3 reflexões, que a gente pode ser transformado, podemos renovar o que está dentro de nós. E existem algumas dicas, né? Então, uma das coisas importantes é guardar o nosso coração. Olha só, Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então, a gente já falou que deve guardar os pensamentos, guardar também o coração, as fontes de vida estão lá, né? Então, é a fonte, o coração é a fonte dos pensamentos, das imaginações. Então, nós devemos cuidar bem do nosso coração. Como a gente viu, a gente cuida de algo que é precioso, e o nosso coração é precioso para Deus. Por isso que Ele se interessa por nós. Ele quer que nós nos exponhamos a Ele para sermos transformados, renovados, modificados. Filipenses 4:7 também diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Semana passada eu já citei esse versículo, mas eu achei conveniente citá-lo novamente, porque ele fala de coração e de pensamentos. A gente já viu aqui que do coração procede, né, os pensamentos, as imaginações. Então você deve guardar os corações e os pensamentos, como a gente viu semana passada. Você deve cuidar do que entra, porque a porta de entrada é qual? São os nossos sentidos. Então você deve cuidar de tudo que você ouve, de tudo que você vê, de tudo que você cheira, de tudo que você come, que você toca, né? Tudo que entra. É necessário a gente cuidar, porque a gente sabe, e nós vimos semana passada, e vamos ver hoje, né, que na semana passada a gente viu que procede do coração as atitudes, porque você imagina, você pensa, você faz.
e isso tudo sai de dentro de você. Então, as atitudes, elas ficam como germinando. Então, são imaginações, pensamentos, germinam dentro do nosso coração até se tornar uma atitude. Então, a gente precisa guardar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, está falando que ela vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos. Mas como? Quando a gente se expõe ao Senhor, quando a gente se submete a Ele, quando a gente faz esse pacto de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amar o próximo também. Então, quando a gente quer segui-lo, Ele, como diz, né, move céus e terra a nosso favor. Então, vamos guardar o nosso coração, o nosso pensamento. E olha, eu falei que a gente é ruim. Mas Deus faz um milagre. Olha só, o Senhor nos dará um coração novo. Olha que Ezequiel 19 diz: e lhes darei um só coração, um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então ele está falando, como a gente viu, as nossas imaginações são más, os nossos pensamentos são maus, mas ele tem uma saída, ele tem um plano, um projeto para nós, para nos mudar, para que a gente possa nos renovar. A gente tem que substituir esse coração. E aí ele está falando que vai tirar o coração de pedra, coração insensível, coração duro, para nos dar um coração de carne, um coração maleável, um coração movido ao Senhor. No mesmo Ezequiel, capítulo 36, verso 26, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Essa é a promessa que estava lá no Antigo Testamento, e que se cumpriu no dia de Pentecostes. Quando Jesus subiu ao céu, depois de padecer a morte de cruz, ele ressuscitou. E o que ele fez? Ele falou: aguardai até que venha do alto a promessa. Qual é a promessa? É essa substituição do nosso coração. Então, no dia de Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo. E aqueles discípulos, tiveram uma experiência com Jesus mais profunda do que a anterior, porque o Espírito Santo veio fazer morada no coração. Então, ele nos deu, todo aquele que crê no Senhor, que o ama de todo o coração, tem esse coração de carne. E aí, como eu falei, por que a gente tem que guardar? Por que a gente tem que cuidar do nosso coração, dos nossos pensamentos? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, aquilo que você mais importa, aquilo que é rico para você, aquilo que é, tesouro, a gente pensa em ouro, pérolas, dinheiro. Então, é algo muito importante, é algo que a gente busca. Então, onde está o teu tesouro? É onde está o seu coração, é para onde você se volta. Então, se o seu tesouro é Jesus, você vai se voltar para Ele, você vai querer conhecê-lo, você vai querer saber como agradar a Ele, o que fazer. E olha, a notícia maravilhosa é que já está escrito na palavra tudo que Ele quer de nós. E mais ainda, Ele nos deu esse coração de carne para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que a gente possa ter um relacionamento pessoal com Jesus. Então, não falou aqui que Ele conhece os segredos do nosso coração? Que Ele discerne o nosso coração? Que Ele vê o interior, Ele não olha apenas a aparência? Então, gente, Ele já providenciou todos os recursos para que a gente renove o nosso espírito através de expor
a nossa alma, o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa imaginação para renovar. Isso é algo extraordinário, pelo menos para mim está sendo, que você pode agir em todas as áreas do seu ser. Até na sua imaginação, você pode expor diante de Deus os seus pensamentos e agora o seu coração, que é de onde tudo brota, né? As fontes da vida procedem do coração. Então, onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, vamos direcionar para onde? Aonde você vai colocar o seu coração? Qual é o seu tesouro? O seu tesouro, né? O Senhor sabe aonde está. Ele desvenda os corações. E nós devemos nos expor, porque às vezes a gente está guardando um tesouro que, em vez de ser de ouro, é de lata. Então, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O que te move, né? Muitas vezes a gente não entende por que faz certas coisas. É porque já entrou pelos sentidos toda uma quantidade de coisas, né, que nos influencia. Então, nós devemos olhar a que nós estamos nos expondo, o que nós estamos permitindo que nos influencie. É a palavra de Deus ou são os outros, as outras palavras, né? Mas então, a gente sabe que entrou, sai. Deus nos deu a fala como comunicação, a linguagem é algo extraordinário, né? A linguagem é que nos discerne dos animais. E o Senhor nos deu uma boca para falar, para comunicar. Isso é tremendo. É tremendo que a gente fala, né, do batismo no Espírito Santo para aqueles pentecostais que creem que o sinal do batismo no Espírito Santo é a oração em línguas. Por que a língua? Porque a língua quando a gente doma a sua língua, domou tudo, né? Então você expõe a sua língua que quer mandar, que quer comandar. Quando você rende a sua linguagem para o Senhor e fala, né, o que muita Bíblia fala que é língua estranha, não é estranho, é muito íntimo do Senhor, é a língua dos anjos. Então, isso também fala quão importante é a linguagem, quão importante é a língua, quão importante você se render. E aí nós vamos ver que a boca fala do que está cheio o coração. É o que eu disse, o coração é a fonte de tudo, não é? A gente tem que ter cuidado para quê? Para cuidar daquilo que está entrando, para que saia as coisas de acordo com a palavra de Deus. Porque, olha o princípio, em Mateus 12:34 diz assim, aqui é o momento que eu vou ler só a segunda parte. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então a boca extravasa, expõe aquilo que está dentro. Você vai falar assim, tem gente que engana. Tem pessoas que pensam mal no interior e a língua é suave. Isso está exposto, tem vários versículos em Provérbios que fala da língua mentirosa. Você pode falar mentira, sim, mas nós estamos falando de que Deus, Ele examina, Ele prova o coração, Ele sabe o que está lá dentro. Então não adianta você enganar os outros, você está enganando a si mesmo também. Deus conhece tudo isso. Nós não vamos focar no engano, na capacidade de falar mentira, nós vamos falar e focar da verdade. Então, Mateus 15:18-20 diz, mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmias.
São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aqui Jesus está ensinando que as pessoas estavam preocupadas por que ele estava comendo sem lavar as mãos. E os judeus, eles primam muito, né, pela higiene, por lavar as mãos. Inclusive, a gente sabe que muitas doenças não proliferaram enquanto os judeus estavam no deserto, por causa desse hábito de higiene, de lavar, de cuidar em todas as... a caminhada deles na terra, eles sempre preservaram a limpeza, o cuidado. Mas Jesus estava falando, olha, é mais do que isso, é mais do que cuidar das mãos, cuidar daquilo que está externo, é cuidar do interior. Então ele está falando, porque do coração procede os maus pensamentos. Então a gente viu, a gente imagina, pensa e age. E tudo isso procede do coração, que é um misto, como a gente viu, tudo junto e misturado, está lá dentro de nós. E o Senhor está falando que Ele conhece isso e você precisa de entender como que funciona, como que nós funcionamos. Porque se a boca fala do que está cheio o coração, eu vou cuidar daquilo que eu coloco para dentro de mim, do meu interior. Porque o coração é a fonte, né? E eu falei, entra para dentro pelos sentidos. E ele está falando que os maus pensamentos procedem do coração. E é o pensamento que uma vez, né, aquela imagem, aquele gestar, né, é que vai produzir as atitudes. Então, em Lucas 5:22 diz assim, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoais em vossos corações? Olha só, a gente fala que o coração é só sentimento. E o pensamento é que a razão, a gente deve ser razoáveis. Mas o Senhor está falando que arrazoais em vossos corações. Então ele está pondo tudo junto e misturado. A razão e a emoção faz parte de nós. Então não tem como você delimitar as fronteiras. Você deve conhecer, saber como funciona, saber que está lá e como você renovar sua imaginação, seus pensamentos e como você consegue ter um coração puro, purificar o seu coração, que está falando, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse espírito reto que é o alvo que nós estamos buscando através de quê? De conhecer o Senhor, de amá-lo com todo o nosso coração, toda a nossa alma, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento e amar o próximo também. Então, é isso, é a gente se expor ao Senhor para ser transformado. E em Romanos 8:27 diz, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, muitas vezes, eu estou falando aqui da boca, né, da expressão, da linguagem, mas muitas vezes a gente nem consegue colocar em palavras. Então, isso não vai ser limitação para o seu relacionamento com o Senhor, porque ele está falando que ele intercede pelos santos, que ele sabe qual é a intenção do Espírito, qual é o seu eu verdadeiro, a sua, né, a intenção do que você diz, ou do que você quis dizer. Então, se você pensa que não sabe colocar bem as palavras, isso não é impedimento, porque o Senhor te conhece profundamente. Então, qual que é a solução para nós? Está lá em Hebreus 4:12, que eu já falei a semana passada e eu vou repetir hoje. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. O que é 2 gumes? É 2 lados que cortam, porque normalmente a espada só tem um lado que corta. E esse não, são 2 lados que cortam. Que diz o quê? Que penetra
Eu falei semana passada que nós somos confrontados, penetra até a divisão de alma e espírito, então são duas coisas diferentes, de juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a nossa imaginação pode ser renovada, o nosso pensamento pode ser renovado, e tudo isso brota do nosso coração. Então, a palavra que vai nos fazer discernir os pensamentos e as intenções do coração. E é expor-se à palavra, a comunhão com o Senhor, através da oração, da comunhão com os irmãos, que nós já vimos aqui quão importante é você congregar, é você estar junto, porque você cresce junto também. Sempre há algo que nós podemos aprender com o irmão, o Senhor conta com isso, como é importante, ninguém vai aprender sozinho, nós não somos uma ilha, e o Senhor quer que a gente aprenda com Ele, com os outros, porque se Ele está dentro de cada um de nós, quando cada um de nós buscar o Senhor, a gente vai se aproximar, e esse é o alvo do Senhor. Então eu quero aqui deixar essa semana, né, essa reflexão que a gente detalhou a imaginação, detalhamos o pensamento e agora detalhamos o coração. E o Senhor quer que nossas intenções, as intenções do coração, de onde brota tudo, de onde brota a imaginação e os pensamentos, estejam alinhados com a palavra de Deus, que nós possamos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, todas as nossas forças, todo o nosso entendimento e amar o próximo. Então, gente, vamos essa semana refletir sobre isso e dizer que é possível a gente colocar as nossas imaginações, os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração diante de Deus e poder ser transformados, mudados, renovados. Então, eu nasci assim, eu sou assim, serei sempre assim. Isso não é verdade. Você, através do Espírito Santo, pode se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa alinhada com a palavra de Deus, alinhada com o desejo do coração de Deus. Você pode tirar seu coração de pedra e pôr um coração novo. Olha, você pode fazer isso agora. Você pode simplesmente dizer: Jesus, eu quero te conhecer, vem, faz morada em mim e eu vou te conhecer. E Ele está aberto a todos. Ele não quer que nenhum sequer se perca, Ele quer que todos sejam alcançados, sejam salvos, e Ele quer ter intimidade com cada um de nós, porque é um relacionamento pessoal. Jesus é um Deus pessoal. Ele não é mais do que religião, é mais do que cristianismo, tá bom, é um corpo de doutrinas, mas a verdade mesmo, a profundidade da verdade é que o Senhor Jesus quer ter um relacionamento pessoal com você, que a gente então possa explorar, vivenciar, descobrir essas dimensão da imaginação, do pensamento, do coração, para nos expormos e sermos transformados. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana e obrigada a todos que me ouvem. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.